proposta que a CPFL tem em relação ao plano de contingência, que basicamente se a gente tiver um cenário de vazões baixo, quando do início da recuperação previsto para 15 de outubro, a gente não iniciar a recuperação, manter o reservatório deplecionado e somente iniciar quando eu tiver vazões acima de 15 metros cúbicos, ou seja, a gente está colocando um cenário mais conservador em relação à nossa regra operativa, fazendo apenas o uso de vazões excedentes a 15, ou seja, a gente estaria mantendo sempre 15 metros cúbicos abaixo, né, a jusante do barramento, de fato, para poder contribuir com aquilo que vocês comentaram sobre a carga que vem no Rio Jaguari, né? No final do período de estiagem, como vocês mencionaram na reunião aqui, tem sido bastante severo em termos de qualidade do Jaguari. Antes era o Jaguari que diluía o Atibaia, hoje está se mostrando diferente. Então, a nossa proposta para contribuição, caso estejamos com vazões muito baixas, seria não iniciar a recuperação e só recuperar com vazões acima de 15, mantendo uma vazão maior a jusante para propiciar essa diluição do esgoto aí que chega pelo Jaguari. Alexandre, seria essa a apresentação, tá? E fiquem à vontade, a gente está à disposição para esclarecer e tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, obrigado aí ao Daniel, obrigado ao professor Marcos pela apresentação, né? Estamos com o horário um pouquinho avançado, só para a gente organizar aqui. Bom, é o seguinte, né, só para lembrar a todos que, na verdade, essa apresentação, houve um protocolo do pedido formal na agência da CETESB e, evidentemente, no DAI na ANA, já estão havendo tratativas, já houveram várias melhorias, várias propostas, solicitação. Nós mesmos colocamos questões como avaliar os impactos na captação de Sumaré, essa questão da recuperação do nível do reservatório, um pouco de dúvidas em relação às equações cota-volume, enfim, acho que uma série, né, que o grande objetivo dessa apresentação aqui, porque a CTMH ou o comitê não tem papel de autorizar, né, uma operação como essa, quem autoriza são os vários gestores de qualidade. O nosso papel aqui é no sentido de opinar, de contribuir, fazer sugestões de melhoria ou de pontos de preocupação em relação a essa proposta, né? Então, Daniel, eu queria propor, tem algumas perguntas aí. Primeiro, quanto à comunicação dessa ação, se vocês autorizarem, a gente manda por e-mail para todos, e eu gostaria que você informasse um canal de comunicação, não sei se por e-mail, por telefone, como vocês acharem melhor, para questões mais técnicas, né? Estou vendo aqui que o Martim, que é lá diretor da DAI de Jundiaí, está fazendo algumas perguntas sobre o tipo da Macroft, etc. Até porque, como eles também operam reservatórios, imagino que vocês possam interagir, né? Perfeito. Então, eu não queria me debruçar muito agora nas questões muito técnicas, até em virtude do horário. Então, a primeira pergunta é se a gente pode disponibilizar essa apresentação a todos e que você disponibilizasse um canal de comunicação para que perguntas mais técnicas, específicas, pudessem ser colocadas, né? E, em complementação, eu vou abrir a palavra também para uma consideração, por causa do tempo, ao Miguel, lá de Rio Claro, que queria fazer uma pergunta sobre Salto Grande. Por favor, Miguel. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Posso falar? Por favor. Com relação ao depressionamento, uma pergunta para o Daniel, né? É o seguinte, você depressionando o NA de 1 metro, só para a gente ter uma ideia, qual é o tamanho da margem que vai ser liberada? Eu sei que isso vai depender muito da conformação do reservatório, concorda? Onde for mais encaixado, vai diminuir menos. Onde for espraiado, mas só para a gente ter uma ideia, uma média, assim, um tamanho, né? E outra coisa, que não é uma pergunta, é apenas uma opinião própria, eu desconfio que em setembro já tenha muita chuva, né? Principalmente no final de setembro. Pode ser que eu esteja muito enganado, mas não seria arriscado fazer essa operação em setembro, final de setembro, que, na minha opinião, já é época de chuva, e a chuva não vai atrapalhar a operação, é isso que eu quero dizer.
Perfeito, ótima pergunta, Miguel. Obrigado. Em relação à faixa, né, a amplitude que a gente vai abrir com esse depressionamento, nós até recebemos o mesmo questionamento do Luiz Moretti. Nós estamos providenciando um mapa com base na topobatimetria do reservatório para ter uma precisão maior em relação à faixa que a gente irá abrir. Pelo que a gente estima, a gente vai do limite do reservatório hoje, depressionando esse 1 metro do mínimo, a nossa expectativa é que a gente consiga abrir uma faixa marginal de algo em torno de 5 a 10 metros no máximo, tá? Não mais do que isso. E com relação ao período escolhido, nós tínhamos uma pretensão inicial de fazer no final de agosto, mas considerando que é uma proposta ainda experimental, né, a gente quer conhecer o comportamento dessa operação no reservatório de Americana, e que tem uma condição hídrica completamente diferente lá de Salto Grande da CTG, por conta de restrições de vazão da bacia, dificuldade de recuperação do reservatório, nós optamos por até arriscar um pouco mais, não ter tanto sucesso no processo de desidratação das plantas, mas evitar algum problema no processo de recuperação do reservatório. Então, a gente empurrou um pouco mais o período de recuperação para coincidir muito dentro do período de chuvas, para que a gente não corra esse risco. E aí, com base nos resultados, a gente vai acomodando o melhor período para realizar essa técnica. E só, eu coloquei aqui no e-mail, no link aqui para todos, o e-mail da CPFL, tá, da área de Meio Ambiente e Operações, que é a área que eu respondo. Fiquem à vontade para mandar quaisquer dúvidas que vocês tenham lá, a gente vai tentar atender prontamente e esclarecer, e está autorizado, viu, Alexandre? Pode compartilhar com todos a apresentação. A ideia é essa, dar publicidade, dar transparência ao processo e não deixar que ninguém tenha nenhuma dúvida. Ok, obrigado, Daniel. Tem algumas outras dúvidas, acho que a Maria, lá da DAI Jundiaí também. Inclusive, o Centro de Operações da CPFL fica em Jundiaí, né, que pese o período de home office, talvez se podia até se aproximarem um pouco para contribuições e troca de experiências no reservatório lá de Jundiaí também, né. Então, infelizmente, gente, a gente pode ser que tenha muitas dúvidas, vamos centralizar, então, esse tema vai voltar à Câmara, tá? Foi só uma apresentação inicial para conhecimento e ouvir algumas pequenas sugestões iniciais, mas nós vamos mandar a apresentação a todos e vamos colocar esse canal da CPFL para quem quiser mandar dúvidas, sugestões, contribuições dessa proposta, mas esse tema voltará à pauta da Câmara quando formos nos manifestarmos formalmente nesse processo, assim que demandado pelos órgãos gestores, tá bom? Então, eu agradeço, Daniel, e encaminharei a todos aí a apresentação com esse e-mail e os canais de comunicação da CPFL, e fica aí já como uma demanda, Daniel, se você puder fazer uma conversa com o Martim e com a Maria, lá do DAI de Jundiaí, se tiver alguma dificuldade de contato, o Felipe pode passar os e-mails e telefones para vocês. Acho que seria bom uma integração aí para experiências, né? Acho que Jundiaí também tem alguns problemas com isso, tá bom? Perfeito, ótimo. Estamos à disposição, eu faço contato com eles. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Daniel. Bom, caminhando aqui para o nosso encerramento, eu só queria, em relação a um tema que a gente tratou no início da reunião, sobre o plano de ação emergencial do sistema Cantareira contra a segurança das barragens, o Rafael Miranda, que é representante da Sabesp, informou que foram protocolados no DAE no dia 7/10/2019, a atualização desses planos, e lembro que até fiz uma busca rápida aqui, que há um plano publicizado pela Defesa Civil e a Sabesp, tanto no site da Gencamp como no site da Defesa Civil, que é um plano de ação emergencial do sistema Cantareira datado de 2016. Imagino que esse protocolo no DAE seja a atualização desse plano de 2016, mas há um plano disponível, se algum membro quiser consultar, tanto no site da Defesa Civil, na Gencamp e outros sites aí. Bom, por fim, gente... Sobre isso, Daniel, sobre isso, Alexandre. Perfeito, Paulo. Por favor, Vicente. Na verdade, eu consultei aqui o relatório de barragens do DAE,
do governo do estado de São Paulo, enquanto a gente estava aqui apreciando essa apresentação. Na verdade, só tem o Jaguari e o Cachoeira, que tem, segundo aquele relatório, só eles dois têm PAI, que é o instrumento mais importante. Portanto, não há instrumento Atibainha, como foi mencionado aqui, ele não existe ainda, não foi elaborado. Eu não sei se compete ou não, mas se você pudesse colocar aqui depois aonde estão expostos, porque eu tentei obter esses planos de ação de emergência dos reservatórios e não obtive, não consegui. Eles têm que ser públicos e eu não consegui. Então, se você pudesse expor aqui, para que a gente, porque veja, no caso de entregar para a ANA e da E, é só o ato de entregar, ele depois tem que ser publicizado. A ANA e da E não emitem opinião sobre o PAI. Então, eu gostaria da publicização também desse documento. Então, o Rafael já saiu da reunião, mas eu gostaria que você publicasse aqui aonde estão disponíveis os outros e, na minha opinião, a gente fazer uma solicitação de publicização também do PAI do Atibainha. E depois eu ainda gostaria de ter um comentário final sobre outro assunto. Ok, Vicente, o Rafael acho que saiu daí da Sabesp. Como é um assunto, né, da Sabesp, nós vamos demandar a Sabesp e pedir para a Sabesp onde está, porque eu não quero correr o risco de apontar um plano que não é o atualizado. Eu também fiz uma rápida busca aqui também na internet, e aqui consta como anexos o do Atibainha, enfim, de outros aqui, em tese de todos os reservatórios, mas como não é um documento de minha autoria, né, e nem da Câmara, nós vamos solicitar a Sabesp e aí assim que a gente tiver alguma resposta, compartilhamos com os membros aí em relação a essa questão do PAI do sistema sanitário, tá? Não o pai e a mãe, né? O pai, plano de ação emergencial. Bom, por fim, temos 2 inscritos para falar no final, o Vicente que estava com a palavra e o José César. Eu pediria a maior brevidade possível. A ideia nossa, essa foi a primeira reunião, né? Claro, a gente está aprendendo um pouquinho aí nos times das coisas, mas a ideia nossa é que as nossas reuniões nunca ultrapassem as 12 horas, né? Ou seja, que a gente fique aí no máximo com 2 horas e pouquinho de reunião. Essa passou um pouquinho, pedimos desculpas aí, porque a ideia era terminar às 12 horas. Então eu pediria aí, sem nenhum prejuízo às falas do Vicente e do José César para concluir, mas a maior brevidade possível que vocês puderem. Por favor, Vicente, e depois José César, pode ser? É para registro, mas ao mesmo tempo uma solicitação, é sobre a barragem de Sousas. Então, eu gostaria que a Câmara, não sei qual é a participação ou não, mas a barragem de Sousas precisaria de algum tipo de análise. E, na minha opinião, aqui também na Câmara Técnica, porque ela vai em oposição, não adianta rir aí, viu, Sati? Ela vai em oposição claramente à barragem de Pedreira, né? Quer dizer, se você tem um anel adutor, você tem todo um sistema conformado em relação à barragem de Pedreira, que é de segurança hídrica e não de aumento de disponibilidade, portanto, ela tem que fazer com que a água de Pedreira chegue aos municípios que enfrentaram a seca de 2014 e 2015, e a barragem de Sousas é a completa negação da barragem de Pedreira que foi aprovada pelo comitê. Então, eu penso que nós precisaríamos conhecer esses projetos, verificar, do ponto de vista da Câmara, as informações que sejam necessárias analisar para conhecer o projeto de Sousas. Caso contrário, nós vamos ter mais uma desnecessidade, na minha opinião, tecnicamente, não é apenas, e mais uma agressão ambiental terrível aqui na região, sem nenhuma finalidade do ponto de vista hídrico. A outra questão, eu queria adiantar de que a barragem de Americana, Daniel, parabéns pela apresentação, transparência total, isso tem um valor, para mim, intrínseco muito grande, mas eu acho que a barragem de Americana, cuja concessão vai até 2027, ela precisa ter o seu uso prioritário alterado, né, de uma barragem exclusivamente para uso de geração, para uma barragem de uso múltiplo, assim como a gente costuma ver barragem de uso múltiplo, onde se acopla um processo de geração energética,
No caso de Americana, eu gostaria de apresentar aqui, não sei, também gostaria de receber orientação para que o comitê estude a possibilidade de que a geração seja uma atividade secundária em relação ao uso múltiplo. É bom lembrar, a barragem de Pedreira, de Americana, ela tem 106, 109 milhões de metros cúbicos, e ela é maior do que as 3 barragens projetadas, de Amparo, Souzas e Pedreira. Então, é um manancial que precisa ser disponibilizado, na minha opinião, para uso múltiplo. Tem os interesses comerciais contratuais que precisam ser respeitados por parte da CPFL, sem dúvida alguma, mas para a bacia, a barragem precisa ter uma destinação, na minha opinião, prioritária para uso múltiplo e não para geração de energia elétrica. Ok, obrigado, Vicente. Vamos agora, só para seguir a ordem aqui, José César, do consórcio, depois Paulo Tino. Eu só tenho fazer um convite, minha fala é um convite, na realidade 2, no dia 17 agora, o consórcio vai realizar um webinar a respeito da qualidade das águas das bacias PCJ, com a participação da CETESB, da Agência de Bacias, com o Eduardo Léo, CETESB, o Domênico, os comitês, o André Navarro, irão participar desse webinar. E teremos também, no dia 24, um outro webinar que vai tratar sobre o lançamento do livro do Fórum Mundial da Água, né, que o consórcio vai divulgar, mas já vamos ter agora no dia 27, já o lançamento desse livro seria por agora, mas como não tem condição de fazer isso, vai realizar um webinar dia 24 sobre esse livro do Fórum Mundial da Água. Então é isso, muito obrigado, boa sorte a todos. Obrigado, José César. Depois compartilhe por e-mail esses convites que repartiremos aos membros. Sem dúvida. Para falar, Paulo Tino, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde ao meu amigo Vicente. O que eu teria a dizer é o seguinte: com relação à barragem de Souzas, a Sanasa conseguiu recursos na Caixa Econômica para fazer o projeto, tá? Para fazer um novo projeto, confirmação da área, estudo de viabilidade, tá? Aquela parceria, aquela manifestação de interesse que a Prefeitura lançou em 2016, ela não existe mais. A Prefeitura remeteu tudo isto à Sanasa, tanto é que a Sanasa foi buscar recursos na Caixa Econômica para a elaboração desse estudo de viabilidade e também da execução da obra, do projeto. Não se fala em obra aqui, estamos falando em estudo de viabilidade e execução de projeto. Sempre lembrando aos senhores que Campinas é a única cidade com mais de 1 milhão de habitantes que capta fio d'água. No ápice da crise de 2014, nós fomos muito criticados por isso, inclusive por técnicos da própria ANA. Fato este que levou a Sanasa a seguir este raciocínio. Com relação à barragem de Pedreira, Vicente, tá? O governo do estado ficou de apresentar para a bacia até hoje alguma coisa sobre o sistema adutor. Fato este que não ocorreu. Agora, existe insegurança hídrica sim, porque a gente não conhece o futuro do que possa acontecer com sistema adutor, sem sistema adutor. Tá? Sempre lembrando, voltando a lembrar, a própria ANA nos sugeriu que construíssemos uma barragem. Tá? Isso foi dito, inclusive, por um eminente técnico de nome Joaquim.
falando da necessidade de uma barragem aqui para a bacia. Então, quando tiver projeto, eu acho que a gente pode até discutir. Era apenas esse esclarecimento aos membros da Câmara. Obrigado, Paulo, pelas contribuições aí, pelas atualizações. Com certeza, a hora que tiver informações, né, porque nesse momento nem há muito ao que se debruçar, porque o estudo sequer existe, né? Então, isso poderia voltar aqui via comitê, né? Inclusive, esse assunto com certeza envolve outras câmaras técnicas, né? Não só a monitoramento hidrológico, e, portanto, o comitê se manifestará aí, com certeza, quando houver essa oportunidade. Bom, gente, estamos caminhando aqui para o nosso fim. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Felipe me informou. Primeiro, agradecer muito o Felipe, né? O Felipe tem sido um guerreiro aí nessa fase de aprimoramento das reuniões virtuais, junto com a Secretaria Executiva, do qual eu agradeço aqui a presença do apoio de todos os representantes aqui lá da Secretaria Executiva. Hoje foi o nosso segundo maior quórum nesse mandato, depois daquela reunião que a gente teve no Mackenzie no início desse ano, né? Das 40 entidades, acho que tivemos 32 ou 33 presentes. Isso mostra que o modelo da videoconferência pode ajudar, inclusive, a trazer novas pessoas. Tem vários universitários aqui presentes, e então permite também mais transparência, mais participação. Eu acho que o que a gente mais quer é isso, que o comitê cada vez mais se aproxime, de fato, da sociedade. Então, com isso, a gente superou a nossa pauta aqui ordinária. Vamos tomar ali as providências das questões que encaminhamos. Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço aqueles que resistiram até agora, meio de quase 25 para 1. Prometemos que na próxima vamos ficar no tempo aí de até as 12 horas no máximo. Então, um grande abraço a todos, fiquem todos bem, e mensagem de otimismo para esse momento difícil, e superaremos com certeza. Um grande abraço, boa tarde a todos. E pensar que muita gente aí trabalhou com mimeógrafo álcool, hein? Eita, como a coisa melhorou. Bastante. Bom dia, Michele. Boa tarde, meus amigos. Você podia pegar a matriz, fazer Boa a tarde, prova. um abraço.